Bom dia, aqui é Silvia Grebin. Voltamos para o nosso capítulo 5 do livro Limites, quando dizer sim e quando dizer não. Então, vamos avançar. Pegue aí, quem está acompanhando juntamente com o livro, pegue o seu livro. Quem precisa de algum material de anotação, pegue o seu material. Vamos à leitura. Hoje falaremos sobre as 10 leis dos limites. E eu estou lendo pela primeira vez este capítulo junto com vocês. Então, estou cheia de expectativas também. Este capítulo, ele é um pouco mais curto. Tentarei ler ele todo neste episódio. No entanto, não sei se alcançaremos, né? É meia hora de leitura aqui para nós. Vamos ver o que nós conseguimos fazer. Vamos lá? Imagine por um momento que você vive em outro planeta governado por princípios diferentes. Suponhamos que o seu planeta não tenha gravidade, nem necessite de um meio de troca como o dinheiro. Você obtém energia e combustível por osmose. Em vez de ter de comer e beber, de repente, sem nenhum aviso, você é transportado para a Terra. Quando acorda de sua viagem, sai de sua nave espacial e cai abruptamente no chão. Ai! Você exclama, sem saber exatamente por que caiu. Depois que se recompõe, decide conhecer o lugar, mas não pode voar por causa desse novo fenômeno chamado gravidade. Então, você começa a caminhar. Depois de algum tempo, percebe estranhamente que sente fome e sede. Pergunta-se por quê. No lugar de onde você vem, o sistema galáctico rejuvenesce seu corpo automaticamente. Felizmente, você encontra um terráqueo que diagnostica o seu problema e diz que você precisa de alimento. Melhor ainda, ele recomenda um lugar onde você pode comer, chamado Jack's Dinner. Você segue as instruções, entra no restaurante e consegue pedir um tipo de comida terráquea que contenha todos os nutrientes de que precisa. Sente-se melhor imediatamente. Então o homem que lhe deu a comida quer R$7 por isso. Você não faz a menor ideia do que ele esteja falando. Bem, depois de uma discussão, aparecem uns homens de uniforme que o levam embora e o colocam em um pequeno quarto com grades. O que será que está acontecendo, você pensa? Você não fez mal a ninguém, mas está na cadeia. Seja lá o que isso signifique. Não pode mais ir aonde quiser e não gosta nada disso. Você estava apenas tentando cuidar dos seus problemas e agora sente dor nas pernas, cansaço da longa caminhada, dor no estômago por ter comido demais. Um lugar legal, esse tal de planeta Terra. Isso lhe parece forçado. Pessoas que cresceram em famílias desestruturadas ou famílias em que os limites dos caminhos de Deus não são seguidos, têm experiências similares a essa do alienígena. Elas se veem transportadas para a vida adulta, em que os princípios espirituais jamais assimilados governam os relacionamentos e o bem-estar. Elas causam danos, ficam bravas e podem terminar na cadeia, mas nunca conhecerão os princípios que poderiam tê-las ajudado a agir de acordo com a realidade, em vez de agir contra ela. Assim, são prisioneiras da própria ignorância. O mundo de Deus é composto de leis e princípios. As verdades espirituais são tão reais quanto a gravidade. E se você não as conhecer, logo descobrirá as consequências disso. O simples fato de não termos aprendido esses princípios da vida e dos relacionamentos não significa que eles não tenham valor. Precisamos conhecer os princípios que Deus planejou para a vida e agir de acordo com eles. A seguir,
apresentaremos as leis dos limites que você deve aprender para começar a enxergar a vida de outra maneira. Lei número 1, então. A lei do semear e ceifar. A relação da causa e efeito é uma lei básica da vida. A Bíblia a chama lei do semear e ceifar, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8. Quando Deus nos diz que ceifaremos o que semearmos, Ele não está nos punindo. Ele está dizendo que as coisas realmente como são. Se você fumar, é provável que desenvolva a tosse do fumante e, por fim, contrairá câncer de pulmão. Se alguém gastar além da conta, provavelmente será procurado por credores e poderá até passar fome por não ter dinheiro para comprar comida. Por outro lado, se comer direito e praticar exercícios com regularidade, terá menos problemas de saúde. Se administrar o orçamento com sabedoria, terá dinheiro para pagar as contas e ir ao supermercado. Às vezes, no entanto, uma pessoa pode não ceifar o que semeia porque alguém intervém e colhe as consequências por ela. Então, se toda vez que você estourar a conta corrente, sua mãe enviar dinheiro para cobrir os cheques a descoberto ou o débito do cartão de crédito, você não ceifará as consequências de seu esbanjamento. A sua mãe o protegerá das consequências naturais, a perseguição dos credores ou a fome. Como demonstrou a mãe do exemplo anterior, a lei do semear e ceifar pode ser interrompida. E geralmente são as pessoas sem limites que causam esta interrupção. No mesmo modo que podemos interferir na lei da gravidade pegando um copo que cai na mesa, as pessoas podem interferir na lei de causa e efeito ao intervir e socorrer um irresponsável. Livrar uma pessoa das consequências naturais de seu comportamento lhe permite dar continuidade ao comportamento irresponsável. A lei do semear e ceifar não foi revogada. Ela continua válida, mas não é o agente quem está sofrendo as consequências, e sim outra pessoa. Hoje em dia, a pessoa que continuamente socorre outra é chamada codependente. Na verdade, os codependentes que não têm limites coassinam a nota da vida pela pessoa irresponsável. Depois terminam pagando a conta, física, emocional e espiritualmente. E o esbanjador continua descontrolado e sem responder pelas consequências. Ele continua a ser amado, mimado e socorrido. Os limites ajudam os codependentes a deixar de interromper a lei do semear e ceifar na vida daqueles a quem amam. Obrigam a pessoa que está semeando a também fazer a colheita. Não adianta apenas enfrentar o irresponsável. Tive uma cliente que sempre dizia: "Mas eu enfrento Jack. Várias vezes mostrei o que penso sobre o seu comportamento e em que acho que ele precisa mudar." Na verdade, minha cliente está apenas irritando o Jack. Ele não acha que precisa da ajuda, porque o seu comportamento não lhe causa nenhum sofrimento. Enfrentar a pessoa irresponsável não lhe causa nenhuma dor. Somente as consequências de seus próprios atos podem fazer isso. Se Jack for sábio, o confronto mudará o seu comportamento. Mas as pessoas que seguem padrões destrutivos, em geral, não são inteligentes. Precisam sofrer as consequências antes que tenham condições de mudar o comportamento. A Bíblia ensina que é inútil, totalmente inútil, enfrentar pessoas tolas. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Este versículo está em Provérbios, capítulo 9, versículo 8. Os codependentes
atraem insultos e sofrimento para si próprios quando enfrentam os irresponsáveis. Na verdade, poderiam apenas deixar de interromper a lei do semear e ceifar na vida do outro. Muitas vezes, quando as pessoas ouvem uma conversa sobre limites e responsabilidades da vida, dizem: "Isso é tão egoísta." Devemos amar uns aos outros e ser altruístas, ou então se tornam egoístas e egocêntricas, ou ainda se sentem culpadas quando fazem um favor a alguém. São visões não bíblicas de responsabilidade. O amor é a lei maior do cristão. Em Gálatas, capítulo 5, versos 13 e 14. Jesus a denomina meu mandamento. Amem uns aos outros como eu os amei. João 15, 12. Quando você não ama o outro, não está assumindo total responsabilidade por si mesmo. Está negando seu coração. Os problemas surgem quando os limites da responsabilidade são confundidos. Devemos amar o outro e não ser o outro. Não posso sentir o que você sente, nem pensar por você, nem agir em seu lugar, nem lidar com a decepção que os limites lhe causam. Em resumo, eu não posso crescer por você. Fazer isso é uma responsabilidade sua. Da mesma forma, você não pode crescer por mim. O mandamento bíblico para nosso crescimento pessoal é: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, 12 e 13. Você é responsável por si mesmo e eu sou responsável por mim. A Bíblia também nos ensina que devemos tratar os outros do mesmo modo que queremos ser tratados. Se estivéssemos arruinados, se estivéssemos desamparados e desesperançados, certamente iríamos querer ajuda e provisão. Esse é um lado muito importante de ser responsável por alguém. Outro aspecto de ser responsável por alguém não está apenas em dar, mas em impor limites para o comportamento destrutivo e irresponsável do outro. Não é certo livrar alguém das consequências do pecado dele, pois você terá de fazê-lo outra vez e sempre. Estaria reforçando o padrão. Provérbios 19, 19. É o mesmo princípio expresso na criação de um filho. É perigoso não ter limites com os outros. Isso pode levar à destruição. Provérbios 23, 13. Uma questão que a Bíblia reforça é que você deve suprir as necessidades e limitar o pecado. Os limites o ajudam a fazer exatamente isso. A lei do poder. À medida que surgem grupos cristãos de apoio psicológico na igreja, os devotos que fazem terapia ou estão em recuperação expressam uma confusão bem comum. Será que não posso controlar minhas ações? Se posso, como me tornarei responsável? O que realmente posso fazer? Os 12 passos e a Bíblia ensinam que as pessoas precisam admitir suas falhas morais. Os alcoólicos anônimos admitem ser impotentes diante do álcool, perdem o controle. Ficam impotentes diante do vício, do mesmo modo que Paulo ficava. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Romanos 7, versículo 15, 19 e 23.
Isso é impotência. João diz que todos nos encontramos nesse estado e qualquer um que negue está mentindo. 1 João 1,8. Embora você não tenha o poder em você mesmo para superar esses padrões, tem o poder de fazer algo que trará frutos na vitória futura. Você tem o poder de aceitar a verdade sobre os seus problemas. A Bíblia chama isso de confissão. Confessar significa concordar com. Você tem a capacidade de pelo menos dizer: eu sou assim. Talvez você ainda não seja capaz de mudar, mas pode confessar sua fraqueza. Você tem o poder de entregar a sua incapacidade a Deus. Você sempre tem o poder de pedir ajuda e reconhecimento. Você pode ser humilde e entregar sua vida a Ele. Talvez não consiga se curar sozinho, mas pode chamar um médico. A humildade pregada na Bíblia é sempre coroada por grandes promessas. Se você fizer o que estiver ao seu alcance, confessar, ter fé e pedir ajuda, Deus fará o que você não consegue fazer, efetuará uma mudança. Encontramos isso em 1 João 1,9, Tiago 4, 7 a 10, e Mateus 5, versículos 3 e 6. Você tem o poder de buscar a Deus e pedir a Ele e aos outros que revelem o que está dentro dos seus limites. Você tem o poder de se desviar do mal que está dentro de você. Isso é chamado de arrependimento. Não significa que você deva ser perfeito, mas pode ver o seu lado pecador como uma característica que gostaria de mudar. Você tem o poder de ser humilde e de pedir a Deus e aos outros que o ajudem nas falhas de seu desenvolvimento e nas necessidades que o acompanham desde a infância. Muitos aspectos problemáticos que apresentamos se devem ao nosso vazio interior. É preciso buscar a ajuda de Deus e dos outros para que possamos suprir essa necessidade. Você tem o poder de procurar aqueles a quem ofendeu e corrigir o seu erro. Você precisa fazer isso para ser responsável por si mesmo, por seus pecados e por aqueles a quem afrontou. Jesus ensina no texto de Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar do que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Em outras palavras, seus limites ajudam a definir as coisas sobre as quais você não tem poder. Tudo que estiver além de seus limites. Observe o modo pelo qual a oração por serenidade apresenta isso. Talvez seja a melhor oração sobre limites. Deus, concede-me a serenidade de aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem de mudar as que puder e a sabedoria para distingui-las. Em outras palavras, você mostra-me os meus limites. Você pode tentar submeter-se ao processo e trabalhar com Deus para mudar. Não há nada que possa mudar a não ser a si próprio. Não se pode mudar o tempo, o passado, a economia e muito menos as outras pessoas. Você não pode mudar os outros. Você não pode mudar os outros. Existem mais pessoas que sofrem por tentar mudar os outros do que alguma doença. Mas mudar alguém é impossível. O que você pode fazer é influenciar os outros. Mas existe um truque. Já que você não pode fazer que elas mudem, precisa mudar a si mesmo, para que os padrões destrutivos deles não tenham mais efeito sobre você. Mude o seu modo de lidar com os outros. Eles podem ser motivados a mudar se os antigos métodos não funcionarem mais. Outra dinâmica
O que acontece se você desvencilha dos outros é que começa a ficar mais saudável e eles podem reparar em sua saúde e almejá-la. Vão querer ter um pouco do que você tem, mas uma coisa, é preciso sabedoria para discernir o que você é e o que não é. Peça a Deus sabedoria para reconhecer o que você pode mudar e o que não pode. Além do respeito. Uma preocupação sempre se repete quando alguém apresenta o seu problema de limites. Mas eles não vão aceitar se eu disser não. Eles vão ficar uma semana sem falar comigo se eu disser como realmente eu me sinto. Tememos que os outros não respeitem os nossos limites. Focamos nos outros e perdemos a clareza a nosso respeito. Às vezes, o problema é que julgamos os limites dos outros. Dizemos ou pensamos coisas como ele pode recusar vir aqui para me pegar? É bem no seu caminho. Ele podia achar outra hora para ficar sozinho. Que grande egoísmo! Ela não querer vir fazer o almoço. Afinal, todos estamos sacrificando o nosso tempo para estar aqui. O que você quer dizer com não? Eu vou precisar do dinheiro só por um tempo. Depois de tudo que eu fiz por você, o mínimo que poderia fazer por mim é esse pequeno favor. Julgamos as decisões sobre os limites dos outros, achando que sabemos melhor como eles devem ceder. Em geral, isso significa: eles devem fazer do jeito que eu quero. Mas a Bíblia diz que, se julgarmos, seremos julgados. Mateus 7, 1 e 2. Quando julgamos os limites dos outros, caímos no mesmo julgamento. Se condenamos os limites dos outros, devemos contar com que os outros condenem os nossos. Isso cria um círculo interno de medo que nos impede de impor os limites de que precisamos. Consequentemente, consentimos e depois ficamos ressentidos. E o amor que damos se torna amargo. É nesse momento que entra em cena a lei do respeito. Como disse Jesus, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Mateus 7,12. Precisamos respeitar os limites dos outros. Precisamos apreciar os limites dos outros para exigir que eles respeitem os nossos. Precisamos tratar os limites dos outros como queremos que os nossos sejam tratados. Se amarmos e respeitarmos as pessoas que nos dizem não, elas também amarão e respeitarão as nossas negativas. Liberdade gera liberdade. Se caminharmos no Espírito, daremos liberdade aos outros para que façam as próprias escolhas. Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios 3,17. Se tivermos de fazer algum julgamento que seja pela lei perfeita, que traz a liberdade, a nossa verdadeira preocupação com os outros não deve ser: eles estão fazendo o que eu faria ou o que quero que façam, mas eles estão fazendo espontaneamente. Quando aceitamos a liberdade dos outros, não ficamos bravos, nem nos sentimos culpados, nem deixamos de amá-los quando nos impõem limites. Quando aceitamos a liberdade dos outros, nos sentimos mais à vontade com a nossa própria liberdade. Bem, foram 7 páginas, temos 9 páginas para terminar o capítulo, mas eu vou fazer uma segunda leitura dessa segunda parte do capítulo, onde nós vamos entrar na lei número 6, que é a lei da avaliação. Não sei para você, mas para mim a leitura foi extremamente densa, profunda
Eu preciso de um tempo aqui para respirar. Vou aproveitar o momento em que eu for editar esse áudio para vocês e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir novamente. Aconteceu assim comigo no áudio anterior e o fato de ouvir várias vezes me fez muito bem, porque é um processo que permite que esse conteúdo todo seja absorvido e se acomode, né, dentro de mim. Então, peço a Deus que aconteça o mesmo com você, que você consiga ser edificado e cresça através da leitura até aqui. Um grande abraço, comente, compartilhe com quem você lembrar. Nós temos aqui a leitura de todo o livro, até a página 90, então agora, e até a próxima leitura. Um grande abraço.